Agora, 2h41, de volta com o Estúdio CBN desta segunda, seguimos falando da tragédia em Vinhedo, do impacto principalmente para os familiares das vítimas e também para quem tinha algum contato com essas vítimas dessa tragédia e para quem mora nesse condomínio também em Vinhedo. Existe um impacto também para os moradores, a gente fala inclusive disso daqui a pouco, mas nós vamos ouvir agora a psicóloga Sabrina Amaral, ela que é especialista em neurociência do comportamento humano, para falar do impacto emocional dessa tragédia em Vinhedo para tripulantes também de aeronaves, quem trabalha diretamente, né, Guarizo, aí na aviação, as famílias das vítimas e também pessoas que têm viagens aéreas marcadas em breve, estão com medo aí por conta desse acidente. Sabrina fala conosco sobre esse assunto. Oi, Sabrina, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Muito obrigada pela acolhida, é um prazer estar com vocês. Bom, Sabrina, a gente só imagina a apreensão agora, né, de quem teve viagens marcadas de avião nesse final de semana, para quem viajou logo após a tragédia, ou para quem tem ainda algo marcado aí para os próximos dias. Naturalmente, existe uma apreensão por conta da repercussão dessa tragédia. Como lidar agora com essa situação, Sabrina? É muito difícil. Esse tipo de situação, ela impacta o nosso emocional de formas diferentes. Então, por exemplo, as pessoas que estão diretamente envolvidas com a tragédia, quem morava nos condomínios, ou mesmo quem está averiguando, investigando esse ocorrido, elas têm um contato direto com o evento traumático. E isso pode desenvolver nas pessoas o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que é como se o cérebro ficasse revivendo aquela cena de novo, de maneira muito intensa. E para as pessoas que ficam sabendo através dos noticiários e acompanham, podem despertar nelas algum tipo de trauma indireto, que se manifesta através de ansiedade, o medo exagerado dessas situações cotidianas e até mesmo sintomas físicos, né? E aí é importante a gente poder cuidar, caso a caso, do que cada pessoa vem vivenciando para experienciar e lidar com essas questões, né, Tayla? Com certeza, Sabrina. E também, agora as pessoas elas ficam impactadas, né? Porque se pegar a estatística, Sabrina, a gente sabe que um acidente de carro, por exemplo, tem uma probabilidade muito maior de acontecer do que um de avião. Mas quando acontece um acidente aéreo, geralmente a tragédia é muito maior. Nesse caso, por exemplo, não houve sobreviventes e tem ainda o agravante da imagem tão triste, tão impactante do avião De fato. caindo em espiral, né? Isso Uhum. também acaba trazendo, não sei se a palavra é gatilho, mas acaba deixando mais ainda em alerta as pessoas que vão viajar. Absolutamente, deixam as pessoas muito mais ativadas emocionalmente. Tenham elas alguma questão com medo de voar anterior, que é muito comum em algumas pessoas com esse tipo de fobia, ou em pessoas que não tinham nenhum tipo de problema até então. E aí é muito importante você entender esse medo. O medo é uma reação natural, ainda mais após um evento traumático. E aí a gente tem algumas estratégias que podem ajudar você a lidar melhor com essa situação. Primeiro de tudo, você mesmo disse agora, né? São raríssimos os acidentes com aviões que passam por rigorosos controles de segurança em diversos aspectos, em diversos níveis. Isso ajuda a gente a reduzir um tanto da ansiedade, né? Se você ainda tem alguns dias para voar, comece de maneira gradativa. Vai entendendo qual que é a intensidade desse medo, vá fazendo visualizações do evento. Se algumas semanas antes do seu voo, dá uma visitada no aeroporto sem a intenção de voar, para você ir percebendo e tomando contato com isso de forma gradual. Técnicas de respiração podem ajudar bastante, mas nada substitui, obviamente, algum acompanhamento com um psicólogo. Nesse sentido, a TCC ajuda muito a gente a lidar com os padrões negativos de pensamento que vão alimentando o medo. E na hora do voo, escolha o assento certo. Se você tem uma questão de, eu me sinto meio confinado, onde você prefere sentar? Evite viajar do lado de pessoas muito ansiosas e planeje algumas distrações. Por exemplo, uma música relaxante, um bom livro, filmes interessantes. Se manter ocupado é uma ótima maneira de você desviar a atenção do medo. E dê um tempo a si mesmo. Acho que cada pessoa vai ter um tempo emocional diferente para superar esse trauma. Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, acho que é importante as pessoas terem bastante autocompaixão e paciência nesse momento também.
Agora, Sabrina, para aquelas pessoas também que moram no condomínio afetado, né? São cerca de 150 moradores, segundo a última estimativa. São pessoas que têm a rotina também impactada diretamente nesse período. E existe, claro, o susto, né, por tudo que aconteceu. A gente viu, inclusive, Sim, vários sim. registros aí nas redes sociais de vizinhos a essa casa onde caiu a aeronave, muito pressionados. Naturalmente, existe também um medo maior aí nesses moradores, um susto, né, após o que aconteceu, Isso, como retomar também essa rotina e como lidar também com esses gatilhos emocionais. claro. No caso das pessoas que moram aí no condomínio, elas podem estar acometidas por este trauma indireto, que eu havia mencionado no início da entrevista, né? Então, a primeira dica é você falar sobre o assunto. Isso pode ser feito com a sua rede de apoio, amigos, familiares, ou mesmo um profissional, como um psicólogo, um psiquiatra. Essas narrativas, tá, elas acabam dessensibilizando o evento e acabam sendo, de uma forma indireta, um pouco curativas, né? Entender novamente, num aspecto mais racional, a probabilidade desse tipo de coisa acontecer, ela é muito pequena, então a gente precisa confiar nessas estratégias e tentar racionalizar um pouco o medo e ter paciência com o seu tempo para lidar com essas coisas. Técnicas de respiração ajudam bastante, como, por exemplo, a respiração circular, em que você inspira contando até 4, segura o ar contando até 4, expira lentamente pela boca contando até 4. Técnicas de atenção plena. Tudo isso vai ajudando você a manter o foco da sua atenção no aqui e agora e evitar que a mente viaje por pensamentos catastróficos que ainda não aconteceram, mas ela já vai sofrendo por antecipação, como se eles já estivessem acontecendo. Sabrina, e aí eu quero falar sobre uma questão da pessoa não se sentir segura em casa, estando no condomínio, porque a gente viu várias imagens feitas desse acidente, né? E muitas pessoas relatando, a gente vai ter isso aqui no estúdio CBN hoje ainda, pessoas relatando que tinham medo que o avião atingisse a elas, né? Por isso que eu Uhum, queria saber como é que ter essa normalidade, essa tranquilidade de permanecer na casa, sabendo que é raríssima a chance de acontecer um uhum. acidente de novo, mas que fica marcado na memória, né? Ah, fica, Marcos, não tem como. De fato, as pessoas elas vão ter um tempo para lidar com isso. Foi um acontecimento muito sério que trouxe a magnitude do impacto, de um modo geral, na população já foi grande. Imagina para as pessoas que moram nesse condomínio. Então, elas vão ter um tempo emocional de elaboração muito maior. Baixar o nível de autocobrança e autoexigência nesse sentido para poder se sentir seguro num espaço onde outrora elas foram ameaçadas é o primeiro passo para começar a manejar essa situação. E seria muito importante elas buscarem algum tipo de ajuda profissional para poder lidar com esse medo. E tem pessoas que não conseguem elaborar, e está tudo bem. Cada um tem uma forma de lidar com cada uma dessas situações. Às vezes é uma aceitação radical de que eu não vou me sentir seguro nessa casa de novo, fazer um movimento para sair de lá pode ser uma alternativa viável. Aí cada pessoa vai ter que avaliar o que lhe cabe para lhe trazer algum nível de alento a nível psicológico, a nível emocional, para poder continuar a vida, sem julgamentos. Bom, eu quero agradecer a Sabrina Amaral, ela que é psicóloga, também especialista em neurociência do comportamento humano, falando com a gente aí sobre o impacto emocional dessa tragédia em Vinhedo. Sabrina, muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde. Uma boa tarde. Obrigado, Sabrina. Agora são 2 horas e 50 minutos. Tristeza e comoção permanecem entre os moradores do bairro onde aconteceu a tragédia aérea em Vinhedo. Quem estava por lá e traz esses relatos é a repórter Fernanda Alves. Dias depois do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, o sentimento dos moradores do bairro Capela, onde aconteceu a tragédia, é de tristeza. A equipe da CBN Campinas esteve no bairro e conversou com os moradores, que se mostraram muito abalados com o caso. Ao perguntar do clima da região, a primeira coisa que vem na cabeça dos moradores é a imagem do avião caindo. Nas rodas de conversa do terminal rodoviário do bairro, que liga as linhas de ônibus de Vinhedo para Campinas, o principal assunto é o acidente. A comerciante Mônica Vetrano diz que os moradores ainda relembram o susto e que cada um tem um relato pessoal da tragédia. E o que eu vi, todo mundo assustado. Eu fiquei assustada, todo mundo ficou. Então, eu só vi correria, né, de gente, carro. Foi o que eu vi só. E o povo assustado até hoje, né? Até agora, né? Ninguém acredita.
Já o eletricista Celso Trocati afirma que fica comovido ao falar do caso, por lembrar da cena. Você fica com aquilo na cabeça, né? Direto. Deu pra mim ver até a cor do avião. Um ronco bem estranho. Foi um comentário total aí, né? Tragédia, né? Desde ontem começaram a aparecer muitas pessoas no local, inclusive da própria região da capela, que começaram a depositar flores nas grades como uma forma de homenagear as vítimas. Uma dessas pessoas foi a Vera Lúcia Freitas da Silva. Aí eu vi como começou a cair, eu falei, meu Deus, tá caindo, o avião tá caindo. É muito triste, fiquei muito triste, porque eu fiquei imaginando aquelas pessoas, o desespero que aquelas pessoas estivessem ali naquele momento e preocupado com a família também, né? Porque, meu Deus do céu, é muito triste. Então hoje eu resolvi vir aqui, esses dias todos não tive nem coragem de vir aqui, porque é muito triste. Aí eu falei, não, vou levar uma flor, fazer uma oração. O Papa Francisco também falou sobre o acidente aéreo e pediu orações para as vítimas. Preghiamo anche per le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Brasile. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Com a repercussão da tragédia, o final de semana foi movimentado no bairro, com a circulação de autoridades estaduais, equipes de resgate como policiais, bombeiros, técnicos e equipes de jornalistas. De Campinas, Fernanda Alves.